Muito obrigado, professora. Quero primeiramente dizer que é uma honra aí sempre aceitar os convites da senhora e dizer que as nossas semanas jurídicas, agora já na sua 14ª edição, sempre são uma oportunidade de os alunos terem, além da teoria, como lema do nosso IESB, a prática de vários dos pontos que nós trataremos. Inclusive, na live que nós trataremos hoje, que se trata o Estado e o terceiro setor, inclusive sei que a senhora já está programando aí alguns cursos, né? No próximo segundo semestre aí, para tratarmos mais ainda desse tema tão candente no direito administrativo, que é essa relação entre o Estado e o terceiro setor. Muito obrigado pelo convite. Estou hoje aqui, muito obrigado. Estou aqui hoje com o Dr. Leopoldo Muraro. O Dr. Leopoldo Muraro é um grande amigo, além de colega de carreira de procurador federal, é um grande amigo nosso do coração. E o Dr. Leopoldo atualmente é procurador-chefe, né, do CNPq e atua muito nessa área de tecnologia, com um viés muito forte, né, na área da administração pública. Inclusive, o mestrado do Dr. Leopoldo é em administração pública, que mostra aí essa interdisciplinariedade, né, do direito com a administração pública. Quero muito agradecer aí a presença do meu grande amigo, Dr. Leopoldo, na nossa palestra de hoje. Obrigado, Leopoldo. Quero a todos os assistentes, todos os ouvintes aqui, né? Já estamos com 20 colegas aí, agradecer muito a presença de todos. E o plano da nossa conversa de hoje, então, vai ser uma breve abertura em que eu falarei um pouquinho sobre a estrutura, né, do Estado brasileiro e a sua relação com o terceiro setor, como isso surgiu, como isso vem sendo tratado. E, na sequência, o doutor Leopoldo começa o debate, então, pegando essa ideia do Estado e do terceiro setor, especificamente na área de ciência, tecnologia e inovação, área tão importante a nós, inclusive, aqui da academia, né? Num primeiro momento, eu só gostaria de, fazendo uma abertura, então, dos trabalhos, lembrar os senhores que desde o início da década de 90, dos anos 1990, o Estado brasileiro tem passado por mudanças muito profundas na sua estrutura, né? A implantação do Estado Social, desde o início do século XX, demandou muitos recursos a todos os estados, falando em termos de planeta. E essa crise do welfare state, ela se deu basicamente a partir da segunda metade do século XX, onde no século XX foi muito tenso, né? A gente teve aí 2 guerras mundiais, a gente teve crise do petróleo, e a gente teve toda a implementação do Estado Social. Isso custou muito recurso público para os estados, né? Na segunda metade do século XX, então, os estados começam a reestruturar a sua forma de atuação. Na década de 80, Reagan e Thatcher começam esse movimento, Estados Unidos e Inglaterra. Isso chega no Brasil a partir do início da década de 90. Eu poderia dar como um marco dessa transformação do Estado brasileiro o plano diretor da reforma do aparelho de Estado, em 1995, do então ministro Bresser Pereira, no primeiro governo Fernando Henrique. Quais são as bases desse sistema do plano diretor da reforma do aparelho do Estado, né? Na verdade, é desenhar um Estado em que atividades públicas que não necessitem atuação direta do Estado possam ser compartilhadas com outros parceiros. E aqui, em se tratando de atividades principalmente na área da educação, saúde, ciência e tecnologia, o modelo de terceiro setor, na década de 90, foi implementado no ordenamento jurídico brasileiro. Eu posso lembrar de início 2 grandes leis, a Lei 9637 de 98, a lei que criou as organizações sociais, as OS, e depois, no ano de 99, a lei que criou as OCIPs, a Lei 9.790. Não poderia deixar de mencionar a grande lei, tive a oportunidade, enquanto membro da Advocacia Geral da União, de participar, inclusive, dos debates prévios à sua edição,
a Lei 13.019 de 2014, que posteriormente veio introduzir o que a gente chama de MROSC, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que não é um nome russo, né? Mas é uma sigla que se parece muito, né, com o nome russo, MROSC, né? O MROSC nada mais é do que o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Sem revogar dispositivos da lei das OS e da lei das OCIPs, a lei do MROSC traz mais opções, mais instrumentos para que o Estado possa atuar, digamos assim, em parceria com essas entidades privadas sem fins lucrativos, no âmbito do terceiro setor, a fim que se possa atividades, principalmente nas áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia, serem executadas por esses parceiros com uma contratualização da relação jurídica com o Estado. Esse é um movimento também interessante no direito administrativo, que vem se chamando direito administrativo contemporâneo, a partir da década de 90, o fenômeno da contratualização. Até então, no direito administrativo, a gente tinha uma visão muito vertical, né, de ato administrativo. O ato administrativo era o Estado em cima e os demais embaixo, né, os meros súditos. A contratualização leva a uma desverticalização dessa relação e de uma aproximação muito grande entre o Estado e parceiros, onde essas relações jurídicas são disciplinadas num contrato. Por isso a gente fala um movimento de contratualização no direito administrativo. Não mais um ato jurídico unilateral, Estado fala e sociedade acata, mas a construção de soluções para problemas que muitas vezes é a própria sociedade que conhece mais esses problemas e tem condições de oferecer melhores sugestões para a resolução desses problemas do que o próprio Estado. Nesse sentido, não poderia deixar aqui rapidamente de destacar também o leading case do Supremo Tribunal Federal, que foi a ADI 1923, né? Ação direta de inconstitucionalidade 1923, onde o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade desse movimento do terceiro setor no Brasil. Ele somente impôs a observância a esses parceiros dos princípios que regem a administração pública. Claro, muitos desses contratos com esses parceiros, né, necessitam repasses de recursos públicos e, por óbvio, esses recursos públicos merecem a obediência aí a alguns requisitos que atendam aos princípios da administração pública. Veja, o Supremo Tribunal Federal não enquadrou, em hipótese alguma, o terceiro setor à administração pública, mas ele determinou que quando, nesses ajustes contratuais com o Estado, há o recebimento de recursos públicos, haja a observância de alguns princípios. Então, a gente pode dizer, desde a seleção dessas entidades, que passa a se exigir, então, chamamentos públicos, que as aquisições dessas entidades, que a contratação de pessoal dessas entidades, tem um mínimo, um regimento mínimo, né, de seleção que mostre aí a observância do princípio da impessoalidade, como bem determinou o Supremo Tribunal Federal no leading case, repito, da ADI 1923 sobre o terceiro setor. Daqui para frente, em termos prospectivos, o que vislumbramos, né? O Estado, com cada vez mais necessidades de aplicação de recursos em áreas sociais, realmente o Estado não vai ter mais pernas para fazer essa execução solitariamente e nem tem conhecimentos necessários para fazer tudo isso. E cada vez mais, no meu ponto de vista, vai fazer parcerias com essas entidades do terceiro setor. Há um conceito aqui muito interessante que se chama publicização, né? O terceiro setor realiza política pública dentro de um conceito chamado publicização. O que é a publicização? É a realização de políticas públicas, não exclusivamente sob o ponto de vista estatal. Ou seja, o Estado está numa contraparte dessa contratualização, mas fiscalizando, incentivando, participando da relação, mas não exclusivamente. Muitas das políticas públicas passam a ser feitas conjuntamente com o Estado, através dessas entidades do terceiro setor, junto com o Estado, nesse fenômeno, então, que se denomina publicização. Então, essa é toda a estrutura que eu queria abrir a palestra de hoje,
para explicar aos senhores como esse ambiente jurídico foi formado no direito administrativo brasileiro, como isso vem se incorporando ao direito administrativo brasileiro dentro desse novo direito administrativo preocupado em resolução de problemas. A gente pode ver, inclusive, a inclusão, né, dos artigos 20 a 30 na nossa LINDB, em 2018, como o direito é chamado a cada vez mais resolver problemas, diferentemente daquela visão um pouco ultrapassada, né, de que o direito serve como um estatuto simplesmente superior e um dogma, né? Na atualidade, não. Na atualidade, os juristas devem ser grandes parceiros, na verdade, da administração pública, buscando a resolução de problemas, e para isso esses instrumentos, como o terceiro setor, vêm ajudar muito a resolução de problemas, né? Nesse cenário, então, o doutor Leopoldo vai nos expor aqui como funciona essa sistemática dessa parceria entre Estado e terceiro setor, numa área que nos é muito cara, que é a área de ciência, tecnologia e inovação, porque, maiormente, essa área é que faz a propulsão do desenvolvimento, do crescimento econômico, e com o crescimento econômico, o Estado tem muito mais condições aí de prover condições aos seus cidadãos, né? Doutor Leopoldo, a palavra é sua, então, para dar o destaque dentro desse conceito de terceiro setor, como o Brasil é inserido nesse sistema do terceiro setor, dentro da nossa querida área de ciência, tecnologia e inovação. Doutor Leopoldo é atualmente procurador-chefe do CNPq, uma grande agência de fomento de ciência, tecnologia e inovação do governo federal, também coordena estudos na Procuradoria-Geral Federal nessa Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, e tem uma ligação muito grande com a administração pública, porque o seu mestrado é justamente em administração pública, então ele conhece muito bem essa interação prática com a administração pública na área da ciência, tecnologia e inovação. Doutor Leopoldo, um grande abraço, mais uma vez aí, agradecendo enormemente a sua presença e lhe deixando à vontade aí para o uso da palavra. Um grande abraço. Obrigado, Rui. Agradecer ao IESB, no seu nome, esse convite. É uma honra estar aqui. Eu sou daqui de Brasília, né? Eu vi o IESB começando, crescendo, então é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, com estudantes de direito, né? Pelo que eu vi, é a 14ª semana jurídica, né, Rui? Nossa, tá 14ª semana jurídica. Ah, que legal, cara. Muito importante. Eu até participei um tempo atrás com o pessoal do Paraná também, da universidade lá. É sempre bom a gente estar podendo falar. Eu tenho uma apresentação que a gente acaba correndo, né? O Brasil todo fazendo apresentações. É bom hoje que, como é do direito, a gente pode dar uma aprofundada e fazer uma apresentação com mais juridiquês, né? Que, via de regra, a gente evita falar muito, que gestor confunde. Então, hoje eu fiz uma apresentação para vocês para falar um pouco disso que o Rui estava falando. Essa questão justamente de como é que o Estado e a administração pública vai se relacionar com esses novos desafios jurídicos, né? A gente, como operador de direito, todos nós somos operadores de direito, né? São novos desafios que eu vou apresentar aqui nessa minha apresentação, novas formas de a gente fazer parcerias, novos instrumentos jurídicos que estão surgindo. Então, acho que de uma forma didática eu tentei fazer um apanhado, né, do que mais recente. Óbvio que eu não vou lá para trás, a gente vai ficar o dia inteiro conversando, mas, de certa forma, eu fiz uma síntese do que foi mais importante nesses últimos anos. Eu vou só compartilhar a tela aqui, Rui, você só me diz se deu certo. Por favor. Pronto, deu? Estamos vendo, Leopoldo. Tá vendo? Beleza, então. Então, a ideia da gente falar hoje, como o Rui tinha falado no início, era a gente falar um pouco sobre o Estado e o terceiro setor, né? Direito e políticas públicas na área de ciência, tecnologia e inovação, tá? Como dentro do nosso ordenamento jurídico, né, brasileiro, a gente tem alguns instrumentos tradicionais que, via de regra, sempre seguiram essa lógica. E essa lógica ainda persiste, né? É uma grande divisão entre dois grupos, né? Contratos e convênios. Contratos, aquela ideia de sinalagma, né? Contratos sinalagmáticos, onde há interesse contraposto, é uma pessoa querendo, de repente, ter um privado ter um imóvel, o Estado querendo alugar aquele imóvel, ou algum privado, alguém tem um bem, o Estado querendo comprar um bem, ou executar uma obra, ou um serviço de faxina, um de limpeza. Então, a ideia contratual, regido pela Lei 8.666, que foi agora tá concomitante com uma nova lei de licitação, né, que a ideia são interesses contrapostos, né, e para bens, serviços e obras. E sempre com objeto definido. Isso é importante, que daqui a pouco a gente vai ver que tem um novo tipo de direito que esse objeto não é definido, né? E ao lado dos contratos, né, sempre teve uma lógica convenial, que
a ideia do convênio são interesses recíprocos e mútua cooperação. Né? Basicamente, o convênio, quando a gente for estudar a história do convênio, para quem tiver mais interesse, vai ver que isso aqui começou principalmente dentro do Pacto Federativo. Como é que a União, junto com os estados, o exemplo clássico são as rodovias brasileiras, né? Você juntava dinheiro da União com o dinheiro do estado, que tinha interesse em passar a rodovia, os dois botam dinheiro nesse convênio, ou seja, tem um interesse recíproco, uma estrada, uma rodovia interessa a todo mundo, e por mútua cooperação você faz repasses de dinheiro federal para o município, federal para o estado, e também estado e município. Então, isso é uma lógica tradicional que a gente tem, que hoje ela está sendo alterada e ampliada. Tem alguns outros instrumentos, como o Rui falou, mas nos importa aqui nessa apresentação falar um pouquinho sobre o Miroski. Né? Tem até, Rui, uma vez que a gente está fazendo uma apresentação num grupo de colegas, acho que foi naquele fórum de procuradores-chefes, quando a gente falou Miroski a primeira vez, o colega até brincou, esse negócio aí toma com, é puro, toma com energético, né? Que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Que é o lado, né, dos contratos convênios, mais ali para o lado dessa lógica convenial, ele criou 3 novos instrumentos, que antes a gente não tinha, que é o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Então, isso já mostra novos instrumentos jurídicos surgindo para a gente. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso aqui. E, recentemente, né, surgiu o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que é a terceira parte da minha apresentação, né, que vem para embananar um pouco as coisas. Né? Por quê? Porque o objeto dos contratos dos convênios, o objeto jurídico, geralmente, ele é determinado, aqui nesse caso ele é incerto, por quem está tratando de pesquisa, né? São obrigações de e-mail e tem o modelo da Tríplice Hélice. Então, eu quis agregar aqui nessa apresentação, ao lado dos contratos e convênios, novos instrumentos, novas formas do Estado brasileiro compor, né, com a sociedade, principalmente com entidades, né, no caso do Miroski, da sociedade civil, né, pessoa jurídica, direito privado sem fins lucrativos, e no marco legal de ciência e tecnologia, que a coisa fica um pouco mais complexa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Na Procuradoria do CNPq, a gente tinha um trabalho desse em 2013, em 2017, a gente fez uma orientação jurídica, que é a orientação jurídica número 1 de 17. Né? A gente está precisando dar uma revisada nela agora, mas é que para os senhores e para as senhoras entenderem o que acontece para quem está na ponta, trabalhando dentro da autarquia federal. Explicar isso para gestores e para técnicos. Isso aqui é basicamente os instrumentos que o CNPq faz. Né? Assim, faz convênios, assim, quando o CNPq quer se relacionar com as fundações de amparo à pesquisa estaduais, aqui no Brasília a gente tem a FAPDF, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa DF, São Paulo tem a FAPESP, cada estado tem a sua agência de fomento à inovação. Quando é um repasse de dinheiro federal com estadual, usa convênio, uma lógica, né? Tem instrumento, a gente tem formas de trabalhar com isso. Quando é repasse federal, dinheiro do Ministério para o CNPq, usa o TED, que é o termo de execução descentralizada. Quando são relações com entidades privadas sem fins lucrativos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tem o termo de fomento, o termo de colaboração e o acordo de cooperação. Dentro da área de ciência e tecnologia, a gente tem o acordo de parceria para a PDI, o acordo de cooperação internacional para relações internacionais. Atos que são preparatórios internacionais, tem o MOU, que é o Memorando de Entendimento. E atos internos preparatórios, tem um protocolo de cooperação. Então, assim, são formas, instrumentos jurídicos novos que a administração tem que aprender a trabalhar para poder se relacionar. E, somado a esses aqui, ainda surgiu com o marco legal, mas esses 7 tipos de instrumentos. É o acordo de parceria, o acordo de cooperação internacional, que é até aquele que está ali, a forma de dispensa de licitação, contrato de prestação de serviço técnico especializado, outorga de laboratórios, termo de outorga e contratos que envolvem transferência de tecnologia. Então, são instrumentos novos. Então, quando eu digo, no início da minha exposição, que eu estava falando sobre esses novos desafios dos operadores de direito, é isso aqui. Ou seja, são esses instrumentos aqui e esses aqui apresentados aqui atrás. Né? Cada uma com uma finalidade diferente. Não sei se isso é um modelo ideal, se a gente poderia até discutir isso, principalmente por estar no ambiente universitário, mas como cada um desses instrumentos eles tem um objeto específico, uma finalidade específica, acaba que você tem que usar, você tem que ter esse rol de instrumentos para poder atender as demandas, né, de uma sociedade cada vez mais dinâmica, mais heterogênea, né? Principalmente quando o Estado começa a se relacionar com empresas, com o mercado, o Estado tem que ganhar um pouco de velocidade para poder atender a inovação, né? Principalmente do ponto de vista de comparação, de direito comparado, os outros países estão avançando, né? O Brasil tem que avançar no termo de ciência, tecnologia e inovação. Né? Então, assim, são novos instrumentos, são novos desafios que nós temos que encarar. No que tange o Miroski, né, que é o marco legal das organizações da sociedade civil, é só importante, eu fiz questão aqui, como é um seminário jurídico, de botar o texto da lei.
tá? É a Lei 13.019, né? Tem um decreto que o regulamenta, é uma lei de 2004, foi até, desculpa, 2014, eu botei 2004, mas é 2014, tem que corrigir aqui, agora que eu vi que faltou um ali. Quem que são essas OSCs, né? Que são as organizações da sociedade civil? É o que anteriormente, né, no corriqueiro era chamado de ONG, que eram as organizações não governamentais. Quando o Estado queria se relacionar com essas ONGs, você faltava um marco jurídico, um regramento que estipulasse as relações jurídicas entre o Estado brasileiro, a administração pública e essas entidades. E a Lei 13.019, ali no começo dela, no artigo 2º, ele vem ali no inciso 1º, ele vem conceituando, né, o que é o quê. E ele diz quem são essas organizações da sociedade civil. Basicamente, fica nessa linha A. Entidade privada sem fins lucrativos. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. E o que quer dizer sem fins lucrativos? Que é diferente de com fins lucrativos. Com fins lucrativos, quando você tem um lucro, né, os sócios, via de regra, eles podem tirar dinheiro, eles podem pegar o resultado positivo e tirar dinheiro, os eventuais resultados. E as entidades privadas sem fins lucrativos, se tem um lucro, ele é reinvestido na instituição, né, para atender as finalidades, né, sociais a que elas foram feitas. Então, as OSCs são as entidades privadas sem fins lucrativos, incluindo aí também as OS e as EOCIPs, né, que também pode utilizar alguns instrumentos do MIROSC, as cooperativas e as organizações religiosas. Ou seja, você exclui desse rol, dentre as privadas, as empresas, ou seja, as que têm fins lucrativos. Tá? Então, é o primeiro corte, só para entender o que é essa OSC, com quem que a gente está lidando. Tá? E a grande novidade, a lei é enorme, se a gente for falar, assim, a gente ficaria uma semana falando do Miros, porque ele tem várias novidades, mas aqui interessa, nesse ponderação, que essas indagações, as provocações que eu quero fazer aqui hoje, ela trouxe 3 instrumentos novos. É o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. É interessante que esse termo de fomento e o termo de colaboração, isso é inédito no direito brasileiro, né? Faz 30 anos que eu opero no direito, eu não conhecia essa distinção. A diferença de um para o outro, ou seja, se o Estado quiser, de repente, ter uma instituição filantrópica, na área, eu vou falar até que é onde minha esposa trabalha. Minha esposa é professora da PAI, né, que é uma entidade filantrópica que toma conta de crianças, né, de pessoas com necessidades especiais, e o Estado repassa um dinheiro para a instituição. Ela vai repassar esse dinheiro por qual intermédio? Por qual instrumento? Ou o termo de colaboração ou o termo de fomento. O que diferencia um do outro? O termo de colaboração é quando a iniciativa é da administração pública. A administração pública, eu estou querendo, no caso, né, trabalhar com essa parte na sociedade de pessoas com dificuldades, que têm necessidades especiais, autistas, síndrome de Down, deficiência intelectual, né, vários tipos de deficiências intelectuais, via de regra, ou motoras, e vai passar dinheiro para essas instituições, que são as OSCs, não podem ter fim lucrativo. Se a proposta for da administração pública, o termo que se usa é o chamado termo de colaboração. Por outro lado, se a iniciativa for das organizações da sociedade civil, elas vão no Estado e tem alguns procedimentos que eles têm que seguir, no caso do termo de fomento, prévios, né, que o interesse é privado, a administração vai dar uma checada se realmente há interesse em fazer essa parceria, né, e é firmado um termo de fomento. Desculpa que foi. Tá? E uma novidade, que é um instrumento que a gente usava durante muito tempo, na época, eu e o Rui, nós fazíamos parte de uma Câmara da Procuradoria-Geral Federal, que era uma Câmara permanente de convênios, ela ainda existe, mas eu e o Rui, né, ficamos alguns anos lá, né, Rui? 6 anos, a gente saiu, acho que eu fiquei de 2013 a 2018, o Rui acho que ficou de 11 até 16, mais ou menos. Quando a lei saiu, a gente fez até um parecer, a gente apontou que faltou o acordo de cooperação, a lei depois foi até alterada para incluir que a ideia do acordo de cooperação são parcerias em que não vai ter repasse de dinheiro do público privado. Mas o público vai entrar com a parte e o privado vai entrar com outra parte. Cada um gasta a sua parte, não é que não vai ter dispêndio, vai ter, só que um não repassa dinheiro para o outro. Esse finalzinho que eu destaquei aqui para o senhor e para as senhoras, aqui, que não envolva a transferência de recursos financeiros. Então, são 3 novos instrumentos, né, que estão para ser utilizados, no geral, para trabalhar com organizações da sociedade civil. Tá? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho. Quando chega em 2015, né, eu peguei a pirâmide do Kelsen, né, fui seguindo a pirâmide do Kelsen, a Constituição, leis, decretos e atos. Só que eu dei uma incrementada na pirâmide do Kelsen, ele que me perdoe por essa intromissão na pirâmide dele. O que a gente fez no Brasil como organização e rearranjo jurídico na área de ciência, tecnologia e inovação. Em 2015, foi feita a emenda, foi promulgada a emenda constitucional 85. Tá?
Sugiro a leitura de vocês, é uma emenda constitucional pequena, né? Ela alterou basicamente regras de competência, para deixar claro que na área de ciência e tecnologia a competência é comum, né? Ou seja, entre Estados, União e municípios DF, e a legislativa também. Aí, no caso da legislativa, ela é concorrente, né? A União faz normas gerais, Estado de interesse nacional, os estados fazem lei de interesses regionais e os municípios cuidando do interesse local. E tem uma grande novidade, tem uma grande inovação, sem ser redundante, foi a primeira vez que na Constituição Federal a palavra inovação apareceu. De 88 até 2015, a palavra inovação não constava do nosso texto constitucional. E, a partir de 2015, com a emenda constitucional, foi inserida a palavra inovação e a possibilidade de arranjos jurídicos entre entes públicos, entre si, e entes públicos e privados, principalmente com empresas. O Miroski, como eu disse anteriormente, só tratava de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, aqui tem a possibilidade de empresas entrarem. Então, você tem um rearranjo no nosso ordenamento jurídico com base constitucional, para determinar que o Estado é para fazer instrumentos jurídicos em busca de inovação. Na sequência, no ano seguinte, em 2016, foi editada a Lei 13.243. Na época, eu participei bem ativamente dessas discussões. A gente tinha uma ideia de tentar fazer um Código Brasileiro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele ainda estava incipiente. Eu acredito que daqui a uns anos a gente pode chegar ao ponto de ter um Código Brasileiro de CTI, mas ainda a gente não está nesse momento ainda de robustez para criar um código, né? Que foi uma lei que, basicamente, ela alterou 9 leis, e principalmente uma lei de 2004, que é a Lei 10.973, que é a Lei de Inovação brasileira, né? A nossa Lei de Inovação é uma lei que estava já superada, ela estava com pouca aplicabilidade, pouca execuibilidade, ela foi praticamente quase toda alterada por essa lei de 16, né? Então, a lógica que foi feita, arruma a Constituição, pega a lei federal, faz um rearranjo ali nas leis federais, para poder atender essas necessidades de ciência, tecnologia e inovação. No âmbito federal, em 2018, foi em janeiro, foi bem no começo do ano, foi editado um decreto 9283, né? Cada estado está fazendo o seu, que revogou um decreto antigo, e a partir daí a gente está hoje trabalhando com essa parte mais basilar da pirâmide, que são normativos internos, fazendo políticas públicas, tomar de decisão, é fazer todo esse arcabouço jurídico iniciado pela emenda constitucional, a lei federal, o decreto, e a gente está agora participando. Cada órgão está fazendo os seus normativos internos para fazer essa readequação, e na base ali, gestores estão tomando decisão, atos administrativos estão sendo feitos, procedimentos administrativos estão sendo tomados, para que a gente consiga fazer esses instrumentos de parceria. Qual a grande questão do marco legal de ciência, tecnologia e inovação? É o que, na teoria, isso é um meio campo mais da administração pública, mas tangencia o direito. É o modelo da tríplice hélice de inovação. Tá? Isso aqui é do Henry Herzovich, que já faz uns 15 anos que essa teoria está vindo. A nossa base legal, como princípio, foi fundado nessa tríplice hélice. Até na lei, quando você for pegar, quem tiver interesse, acho que vale a pena pegar a lei de 3.243, a lei de inovação, vai ver que tem capítulos destinados para o governo, alguns para as universidades e outros para as empresas. Né? A ideia é o seguinte, e só um detalhe, hoje existem outras hélices também, mas isso aqui são as 3 hélices principais, que é a busca de uma sociedade fundada no conhecimento humano, a inteligência humana como fator de crescimento social e econômico. É você botar o quê? O governo, ele vai fazer o quê? Ele organiza, ele bota dinheiro, ele normatiza, né? As universidades, elas, por meio das pesquisas, elas vão gerando conhecimento, tanto ciência básica como aplicada, que é o tecnológica, né? E a empresa como locus de aplicação. E por que são hélices? É que ali no meio, nesse ponto de interseção, ó, essas 3 hélices girando, o governo incentivando, as universidades fazendo pesquisa e aplicando isso nas empresas, a empresa vai aumentar a lucratividade, paga mais imposto, gera mais emprego, aumenta, né, a capacidade econômica das empresas, você tem uma mudança social, né, nesse meio tempo, e no meio disso tudo, desse processo, a inovação surge. Né? Dentro de cada hélice, como é que isso vai funcionar? As universidades, elas vão fazer essas pesquisas básicas, fazendo o quê? Políticas de inovação, atrás de quê? De soluções inovadoras. As empresas, elas vão investir em pesquisa e desenvolvimento para ter conhecimento, aumentar o lucro e ganhar vantagem competitiva. E o governo, na sua lógica de prestação de serviço público, ele vai entrar basicamente com o quê? Com recurso, com capital, para capital humano, ou seja, para você gerar ciência, precisa de laboratório, precisa de gente pensando, então você tem que qualificar doutores, você tem que preparar doutores, você tem que trazer doutores de fora e pesquisadores das áreas para eles fazerem pesquisa, você precisa criar infraestrutura, criar laboratório, dar equipamento, né? Para quê? Para que todo esse contexto, né,
e o Estado junto com as empresas, principalmente no campo das universidades, tem que ter muita universidade pública no Brasil também. Então, assim, há uma presença diferente do Estado nesse campo da ciência, tecnologia e inovação. Né? E para o lado agora mais jurídico ali do marco legal, qual uma grande dificuldade que a gente tem, que vale a pena a gente parar um pouquinho, essa atenção de vocês, para ver que isso aqui, ainda mais que é uma semana jurídica, o que aconteceu, que é uma grande dificuldade que a gente tem de operar esses novos instrumentos do marco legal de ciência e tecnologia. Primeiro, via de regra, aí eu estou voltando lá para a cadeira de direito civil, lá de direitos e obrigações. A gente tinha lá nossas obrigações de resultado e nossas obrigações de meio. Vou contratar um cara para prestar um serviço aqui para mim. Você vai e define para pintar uma parede. Né? Tem que estar com a parede pintada. É uma prestação de serviço de vigilância. Eu quero 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Ela tem um resultado. Então, são obrigações que você contrata de resultado. E você tem obrigações de meio. E o exemplo clássico sempre foi o médico e o advogado. Muitas vezes a gente entra numa mesa de cirurgia, o médico vai fazer uma cirurgia, pode ser que venha até a morte ou dar alguma deficiência no corpo. O que você quer do médico? Que ele aplique as técnicas adequadas para fazer uma cirurgia. E do mesmo modo, um advogado. Quando um advogado é contratado, você não pode garantir que vai ganhar a causa, mas ele tem que, dentro dos recursos possíveis, ele vai defender o cliente dele. Né? Nas pesquisas, quando o Estado ele opta por gastar dinheiro, investir em pesquisa, a obrigação que é feita é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Então, você resolve pagar, vamos em busca de uma vacina para a doença X. Pode ser que pesquise e não tenha resultado. Resultado administrativo, mas pode ter um resultado científico, que é o quê? Que mostra que aquele caminho ali que foi perseguido pelo pesquisador, achando que aquele princípio ativo ia ter uma certa aplicabilidade, ele não funciona. Só que no direito administrativo, se não ficar claro que é uma obrigação de e-mail, podia gerar o quê? Glosa. A pessoa podia responder, um pesquisador, uma tomada de conta especial, um órgão de auditoria podia ir para cima dele. Por quê? Porque ia falar que ele não alcançou o resultado. Então tem que ficar claro que para pesquisas científicas e tecnológicas tem risco. É risco. Quando você resolve pagar e investir em pesquisa científica, tem a questão do risco tecnológico. Tá certo? Então, deixar claro que para esses instrumentos que a gente vai trabalhar da agora para frente, são instrumentos que têm obrigações de meio e não de resultado. Segundo ponto a ser observado, o objeto jurídico incerto. Esse objeto jurídico aqui é o que eu fui concurseiro, quem é concurseiro a gente decorava como COFIFOMOB, que são os atributos do ato administrativo, competência, finalidade, forma, objeto, FOMOB é motivo e objeto, né? O que é um objeto? O objeto é o fim, né, que se destina à prática do ato. Né? Vamos fazer um contrato tem que fazer um prédio. Qual é o objeto? A construção do prédio. Né? Qual é o objeto de fazer uma ponte? É que a ponte esteja feita. Né? É o atributo aqui do ato administrativo. Para a ciência, o objeto jurídico, ele é incerto, ele não é certo. Foi justamente, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, essa parte aqui, quando eu coloquei aqui, essa questão aqui. Quando a gente sempre trabalhou com contratos e convênios, o objeto é sempre definido. Convênio da União com o Estado para construir uma ponte. O objeto é definido, é a ponte. Um contrato de prestação de serviço. A prestação de serviço é definida. Você fala, eu quero vigilância 24/7. Eu quero que um tal produto seja desenvolvido. Né? Os instrumentos do marco legal, não. É pesquisa. Você não pode garantir que o resultado vá ser alcançado, porque é uma obrigação de meio, que o cientista ali, o pesquisador, ele vai fazer as pesquisas deles e ele pode ou não alcançar o objeto, né, dentro dessa lógica da tríplice hélice. Então, a gente está tratando, né, eu chego a afirmar, não sei se é um novo ramo do direito administrativo ou se já tem capacidade de ser um novo ramo jurídico, né, porque ele já não encaixa nas formas tradicionais que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Deixa eu voltar para aquele slide que eu estava com vocês, né? Então, eu coloquei aqui 2 desafios para a gente fazer. Um que eu já tinha falado, que é evitar glosas desnecessárias de contas ou pretensos descumprimento de obrigação. De repente, um cara pesquisador, que você bota dinheiro e estava fazendo pesquisa, chega no final, o resultado dele não deu certo, você não vai glosar, não vai fazer ele devolver dinheiro, porque está claro que é um risco na pesquisa, e que é o nosso desafio, no caso da Procuradoria-Geral Federal, né, nosso de adequar os instrumentos jurídicos, fazer com que os gestores e os técnicos das universidades e também até das empresas também, dentro da lógica da tríplice hélice, tenham segurança jurídica para poder firmar esses instrumentos jurídicos. E dentro desses desafios jurídicos, eu pontuei esses 3 aqui com vocês. Primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes,
Assim, esses problemas que a gente vai começar, que a gente já está falando, e da agora para frente, onde vocês quiserem falar, quando a gente pega os clássicos, Celso Antônio Bandeira de Mello, eu citei o Eli Lopes, a Maria Silvia, simplesmente, isso aqui que a gente está falando, da agora para frente, eles não tinham esses problemas. Eu volto em mente, quero, de repente, citar um Celso Antônio, uma Maria Silvia, não parecer, você vai pegar lá, eles vão estar sempre naquela lógica que eu falei de contrato e convênio, porque esses problemas não existiam, né? Essa teoria do contrato e do convênio, ela foi superada. A gente tem novos arranjos jurídicos. Na época deles, não tinham. Então, a gente, como operador de direito, todos nós aqui, a gente vai ter que aprender a trabalhar com essa nova forma de atuação. E qual é essa forma? Em primeiro lugar, é o Estado mitigando o poder de império. Aquela coisa da supremacia do interesse público. Né? Por isso que eu fiz questão de botar aquela teoria da hélice tríplice para vocês, para mostrar, claro, que o Estado ele entra como parceiro. Não é o Estado querendo contratar com cláusulas exorbitantes, com poder de rescindir unilateralmente. Não, não. Aqui é outra lógica. É o Estado entrando em parceria. Né? São universidades, o Estado vai entrar, universidades, pode ser público ou privado, mas se for público, ela também entra, junto com empresários, podem vir investidores anjos, podem ter incubadora, pode ter startup. Você vai pegar vários atores participando em quê? Em busca de inovação, porque é um desafio. Inovar é você ter... O que é inovação? É uma ideia, são ideias que você tem, porque ideias tem o tempo todo, mas a partir do momento que uma ideia, ela vai jogar, ela vai ter alguma conotação econômica, e pode ser social também, né? Ela vai ter uma diferença, algo a mudar, como vantagem competitiva até do próprio Estado, né? Da parceria, você vai mudar algum patamar. Então, você muda a lógica do Estado. Principalmente para fechar esse slide com vocês, é a possibilidade, né, de novas ações do Estado. Primeiro, alguns instrumentos que eu vou falar, eu vou citar dois aqui, mais especificamente, né, que é uma possibilidade nova no direito administrativo, que é do privado pagar e o público prestar um serviço ou ceder o bem. Voltando para o primeiro campo ali, do Celso Antônio, da Maria Silvia, do Eli, a maioria dos administrativistas, sempre é o Estado pagando o uso de um bem, por cessão, por permissão, autorização, ou o Estado buscando a prestação de algum serviço público. Aqui não, é uma lógica inversa. É o privado pagando para que o Estado preste serviço ou ceda uso de alguns bens. Em quais hipóteses? É um trabalho que a gente desenvolve na Câmara de Ciência, Tecnologia e Inovação, vou falar daqui a pouco com vocês, mas se vocês tiverem interesse, dá uma googada ali, depois eu posso passar até o endereço, que eu quero que eu vi que eu tirei lá de cima, mas entra no Google, bota assim, AGU, instrumentos jurídicos, ciência e tecnologia. Você vai ver que estão vários instrumentos. Então, um instrumento que chama contrato de prestação de serviços técnicos especializados. Qual é a ideia disso aqui? Você pega uma universidade que ela tem um determinado conhecimento, e você tem uma empresa local que está querendo dar um upgrade de tecnologia. Né? Eu dou um exemplo, de repente uma empresa aqui em Brasília que trabalha com ferro, ela está querendo mudar a forma de torcer o ferro. De repente você vai numa universidade, algum departamento lá, eles têm uma tecnologia que eles conseguem fazer isso, prestar esse serviço. O que acontece? A empresa procura a universidade, ela vai pagar para que a universidade chegue e ensine ela, que preste esse serviço especializado na empresa. Então, é uma nova lógica de arranjo jurídico. É o privado pagando para o público e o público prestando serviço. Né? E para esse tipo aqui, foi um trabalho que a gente faz na Câmara, nós temos um parecer, se vocês tiverem interesse, né, um parecer jurídico explicando, né, esse contrato de prestação de serviços técnicos especializados. A gente tem um checklist, né, que parte mais operacional ali, o pessoal vai instruir o processo, tem que ter certidão, tem que ter uma nota técnica, né, e dois modelos de contrato. Um, né, que ele vai fazer diretamente da universidade com a empresa, e um que usa a fundação, o núcleo, a fundação de apoio. Não é só uma questão técnica, mas das universidades federais que têm uma dificuldade de receber esse dinheiro. Mas, assim, é para saber que hoje existe uma possibilidade, está na lei, está no decreto, tem já a minuta preparada, há instrumento jurídico em que o privado paga e o Estado presta serviço público. Isso é novo. Outra possibilidade, outorga de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos e materiais e demais instalações existentes nas dependências de ICT. ICT é Instituição de Ciência e Tecnologia. Nas universidades, o centro de pesquisa, pela lei de inovação, ela é chamada de ICT. Esqueci de avisar para vocês. O que é isso aqui? Uma empresa está querendo ter um determinado produto que ela quer fazer um teste. Ela teria que montar um laboratório ou pagar para uma empresa fazer esse teste. Ela pode chegar hoje num laboratório, numa instituição pública, que no caso de Brasília tem o UNB, de repente até o IES pode também utilizar um instrumento da UNB para usar o laboratório que tem na universidade pública.
privado vai pagar para utilizar o equipamento para fazer teste tecnológico, para tentar desenvolver um produto. Então, assim, isso é muito importante também para o lado das instituições públicas, que tem alguns laboratórios que estão montados e tem ociosidade de tempo. Então, é uma possibilidade que você tem até para utilizar um espaço ocioso, né, na Fiocruz, o Butantan, o Centro de Pesquisa Públicos. Eles hoje podem usar aquele tempo que estava ocioso para que empresas apareçam e façam testes. A Câmara de Ciência e Tecnologia, a gente fez também um trabalho, né, de organizando esse tipo de instrumento. De novo, tem um parecer jurídico, porque é desde 2020, é 1 de 2020, tem um checklist, e nesse aqui nós fizemos 3 tipos de instrumentos jurídicos. Um de autorização, um de permissão, um de concessão. Se for uma coisinha mais simples, o cara quer fazer uns 2, 3 testes, uma autorização. Se for uma coisa intermediária, uma permissão. Se for, de repente, uma coisa que ele vai ter que usar o ano inteiro, ou então equipamentos são muito caros. A gente esteve na UFMG, né, recentemente, não foi antes da pandemia, né, eles tinham lá um nanoscópio, que é um aparelho caríssimo, né, quase mais de $1 milhão. Tipo, o microscópio é um nanoscópio, ele vê partículas nano, né, que são bem pequenininhas. E tinha uma empresa interessada, só que ela ia fazer uns 6 meses de testes lá, e pela complexidade, você tem que ter pessoas especializadas para mexer, foi feito uma concessão de uso desse laboratório. Mas voltando, trocando em miúdo, de novo, é um novo instrumento jurídico que não bate nos instrumentos clássicos. Por quê? Porque é o privado chegando no público, o privado vai pagar para o público ceder um espaço de laboratório dele, não só o laboratório, como todos os equipamentos que envolve para fazer a pesquisa, né? E o público cede o uso. Outro instrumento jurídico novo. Né? Então, assim, mais um desafio que a gente tem, mais um instrumento jurídico que a gente tem, dentro de uma nova lógica que a gente vai ter que, como operador do direito, aprender a operar esse tipo de instrumento. Ele existe, já tem minuta, né? Vocês depois vocês vão ver que essas minutas são todas prontas, esse material está no site, é aberto no site da AGU, né? Esse trabalho que eu estou falando para vocês, eu participei com o Rui, há um tempo atrás, de uma Câmara Permanente de Convênio, né? Nós somos esses 9 procuradores, né? Tem um colega da Fiocruz, tem um que está no MEC, um está em Lavras, de Minas Gerais, da Fronteira Sul, tem outro colega que também está no MEC, eu estou no CNPq, tem o Vitor, que é da PGF, o Tarcísio está no Ceará. É um trabalho que a gente faz voluntário, a gente não ganha nada para fazer isso. E, basicamente, a gente faz o quê? A gente fica dirimindo eventuais divergências entre entendimentos, né, para evitar o quê? Porque você não pode ter o mesmo instrumento jurídico, uma procuradoria do Rio Grande do Sul falando A, aqui em Brasília falando B, na Paraíba falando C, e no Norte falando D. Então, a gente tem que ter uma uniformização desses entendimentos para dirimir no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, para ter uma uniformidade de entendimento. E a gente tem essa proposta também de fazer instrumentos jurídicos para operação, para operacionalização. Então, no site, quando vocês forem entrar, quem tiver interesse, aqui até lá em cima, porque como o endereço é muito grande, tá vendo? É melhor botar no Google, botar lá, Câmara Permanente, então, Ciência e Tecnologia, AGU Minutas. Ele vai abrir aqui. Né? Tem esses instrumentos todos já feitos, né? Como eu disse, cada um desses, quando vocês clicarem, vai ter sempre um parecer jurídico, se vocês quiserem entender a coisa, leia o parecer jurídico, né? Tem as minutas também ali, além do parecer, tem via de regra um checklist, que é a parte operacional, e a minuta propriamente dita, que é um template, é um esqueletão, né? Sei lá, Acordo de Cooperação Internacional, você vai ter ali, tem que ter as partes, o objeto, cláusula de vigência, tem um formuláriozão, um templatezão bem grande que tem, para depois ele ser preenchido forma a forma. Para quê? Para ajudar o gestor, né, o reitor, então o chefe de departamento, ou então, os técnicos na hora de instruir o processo, para que eles possam fazer com segurança jurídica essas operações. Tá? E travou aqui. Foi, né? Para eu falar rapidamente aqui de cada um é esse acordo de parceria para a PDI, que é um instrumento novo, ele é meio um instrumento meio coringa, que faltava no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que é a ideia que quando você quer fazer uma parceria com vários atores, sei lá, vão fazer um centro de tecnologia aqui em Brasília, o UNB está tentando fazer isso, de repente o IESB podia participar, assim, é de fazer um centro, de repente a empresa vai chegar, vai ter incubadoras, vai vir startup, vai vir empresas anjo, querendo botar dinheiro, é um instrumento jurídico para criar ambientes promotores de inovação, dos termos da lei, para você pegar parceiros, né, somar esforços em busca de inovação. Então, ele não é convênio, ele não é contrato, ele é meio novo, a gente brinca que ele é um instrumento meio coringa. E quando tem um repasse privado também, via de regra, usa o acordo de parceria. Para o privado, de repente, uma empresa está tendo uma parceria que está querendo ser feita, ele entra também para poder fazer.
O acordo de cooperação internacional, né, nas relações internacionais das instituições de ciência e tecnologia, o CNPq utiliza muito isso em programas de mobilidade para mandar pesquisadores nossos para fora, então para receber pesquisadores, então para o Brasil participar de grupos de pesquisa, você usa o acordo de cooperação internacional. A dispensa de licitação para aquisição, isso aqui é muito para laboratório de ente público, na hora de você adquirir, pensa ali para o laboratório, microscópio, reagentes, então você pode fazer um processo de dispensa de licitação, ou seja, ele é mais sumário, né? Tem que fazer um processo, mas ele é sumário. Os dois que eu já falei, que é o contrato de prestação de serviço técnico especializado de outorga e os laboratórios. O termo de outorga, que é um instrumento utilizado na hora de pagar bolsa para os pesquisadores, ou bancar auxílio, que é montagem de laboratórios, usa o termo de outorga, e contratos que envolvem transferência de tecnologia. Né? Aí é quando você tem propriedade intelectual, você vai ceder ou você vai licenciar. A cessão, como a compra e venda, se você gerar uma patente ou tiver algum tipo de know-how, como é que esse conhecimento adquirido, aí vai já para um aspecto mais econômico, você pode repassar isso para outra instituição pública ou privada, né, para transferir a tecnologia. Bom, da minha parte, Rui, acho que eu fiquei no tempo combinado aqui. Excelente. Doutor Leopoldo, quero... Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quero lhe dizer que é sempre uma grande satisfação ouvi-lo. É muito mais do que um colega, né? O doutor Leopoldo é um grande amigo aí, que acabou se especializando muito nessa área de ciência, tecnologia e inovação. Nas nossas aulas de direito administrativo, Leopoldo, na graduação, no pós-graduação, o que a gente vem analisando com os alunos, né, é a dificuldade do Estado brasileiro, da sociedade brasileira também, entenderem a necessidade desse aperfeiçoamento da administração pública, né? Nós trabalhamos lá as escolas clássicas de administração pública, o patrimonialismo, a burocracia, o gerencialismo, né? E como esses instrumentos gerenciais, a partir da década de 90, e repito, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, de 95, foi um grande marco, né, inaugural nesse sentido. Depois veio a emenda 19 de 98, né, inserindo a eficiência na Constituição. Mas como todos esses instrumentos gerenciais, né, a gente discute isso de metas, resultados, o novo direito administrativo, como a gente costuma chamar, há autores hoje que já falam bastante sobre isso, né? O Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o Gustavo Binemboge, né? Eles já falam na quebra de muitos paradigmas daquele direito administrativo clássico, como eu vinha falando lá no começo, onde havia uma relação vertical, né, do ato administrativo. Estado em cima, súditos embaixo, né? Esse modelo gerencial, ele desverticaliza essa relação e contratualiza essa relação. Então, o direito administrativo contemporâneo, ele passa a ter como objeto muito mais os contratos, onde o Estado é uma das partes, né, do que o ato administrativo. Só que esses contratos, eles evoluíram muito em relação aos típicos contratos administrativos, que, como tu bem falaste, tem aquelas famosas, imagina, eu tenho que explicar isso em licitação, né? Pessoal, agora nós vamos estudar as cláusulas exorbitantes. Quer dizer, isso eu acho que chega a ser até meio, não sei, né, improdutivo, antiético, sei lá o que eu posso falar, né? Eu ensinar para os meus alunos, né, cláusulas exorbitantes. É como se eu estivesse ensinando assim algo meio arbitrário, meio, né? E os contratos administrativos, eles ficaram nessa visão e eles têm muita dificuldade de evoluir, né? Quando a gente pega algumas áreas de ponta, especificamente aqui como ciência, tecnologia e inovação, acontece exatamente o que você falou, quer dizer, não há locus para se falar em cláusulas exorbitantes. A linguagem não é essa. Aqui há uma contratualização entre interesses públicos e interesses privados, né? O Carvalho Filho chama de publicização, né? O que é a publicização? É a política pública feita de maneira não exclusivamente estatal. Só que quebrar esses dogmas da burocracia, como você muito bem aprofundou aí os instrumentos, é muito difícil, né? Tanto na cabeça da administração pública, quanto na cabeça dos órgãos de controle, né? As mudanças que a Lindb teve no final de 2018, a gente trabalha muito em sala de aula, né?
que houve a inserção dos artigos 20 a 30, né, na LINDB, e procuraram fazer de novo uma reforma gerencial na administração pública brasileira. A preocupação com o resultado, com a meta, com as condições efetivas do gestor, e como isso encontra dificuldade. Você me permite aqui, Rui? Administrativa. E você me permite... controle, né? E se você me permite, assim, uma coisa que até eu botei naquele slide, quando eu boto aquela pirâmide do Kelsen, uma coisa que eu quis botar ali, eu botei assim, ó, a natureza não dá salto. Assim, é muito comum, todas essas leis que você está falando, quando elas surgem, o pessoal fica assim, a lei não pegou, a lei não pegou. Porque, assim, se a gente for pegar, desde o Canottilho, para essa coisa assim, que é da Constituição dirigente, a Constituição, e às vezes ela serve algumas horas na sociedade, não para regular, mas para empurrar, para fazer a sociedade se mexe. E você está mexendo com um elemento imaterial que é extremamente difícil de mudar, que é cultura. Trabalhar com cultura, mudar cultura organizacional, formas de pensar, esse é um trabalho hercúleo. É um trabalho de formiguinha que vai... A própria LINDB. Ela foi feita há não sei quantos anos. Até hoje tem gente que não entende o que aconteceu. O Marco Legal é um exercício que ele vem desde 2015 e está pegando. O Miroski, assim, você vê que o Miroski está desde 2014, vai fazer quase 10 anos, o outro marca 7 anos. Tem colegas que sequer sabem disso, porque é mudança de mentalidade. A principal de mentalidade que você tocou, essa coisa da publicização, é a ideia de que o público extrapola a administração pública. Há interesse público também no desenvolvimento de empresa, porque você gera mais emprego. É um pai de família que vai ter mais condição social, ele vai ter comida para botar na mesa dos filhos, ele vai ter escola para pagar. Então, há interesse público nas atividades empresariais, há interesse público também no Estado. A gente vai ter que mudar essa mentalidade, vai entender que o Estado é muito mais um elo promotor do desenvolvimento social do que como aquele Estado velho que ficava numa cadeira lá em cima, mandando todo mundo fazer embaixo. É essa mudança de mentalidade sobre os interesses privados. Isso. Qualquer coisa eu respondia, não, isso afeta a supremacia do interesse público, isso não pode ser feito, né? Então, é exatamente essas inovações e esse mundo de transformações que a gente procura passar para o pessoal na graduação e no pós-graduação, para a gente se tornar agente de transformação. Mas como isso é difícil, né? Vou te passar uma pergunta que nós recebemos aqui no site, mas antes eu vou fazer uma pergunta minha. Eu vou usar aqui fazer uma pergunta minha, e dentro de todo esse contexto que eu falei, da dificuldade de mudar essa cultura, da burocracia chamar tanto, né, os operadores da administração pública, os órgãos de controle, a minha pergunta, e logo depois te passo a pergunta que nós tivemos aqui no nosso chat, a minha pergunta é a seguinte: os órgãos de controle estão digerindo bem isso que tu acabou de nos falar ou não? Perfeito. Eu posso fazer só uma colocação antes, essa coisa de burocracia, que é uma coisa que eu estou me questionando muito, Rui, assim, ultimamente, porque assim, quando eu fui fazer meu mestrado, foi até a AGU, pagou um mestrado aqui no UNB, que não sei o quê, na administração pública, eu já tinha feito um MBA na Getúlio Vargas, na área de gestão, e a gente é que advogado, de repente bota a gente para ser procurador-chefe, de repente tem que administrar, uma coisa que a gente nunca aprendeu a fazer, a gente entra numa outra seara do mundo novo. Né? Mas na administração privada, tem uma palavrinha na moda agora que é o compliance. Tudo que é a palavrinha, tudo é compliance. Então, vamos arrumar o compliance. E quando você vai estudar o compliance tem um tripé, que é regras claras, que as coisas sejam bem definidas e que você tenha o accountability, que é o controle. Quando você pega lá no Weber a burocracia, ele também tem um tripé, que é legalidade, competência e controle. Então, quando você pega o compliance e compara com a burocracia, você começa a ver que eles são parecidos. Só que o compliance todo mundo ama e a burocracia todo mundo bate. Qual é a minha defesa? Não existe nenhum Estado do mundo, nenhum Estado alemão, com o alemão, aquele cara mais pragmático. Você vai no Estado alemão, ele tem a burocracia. O problema não é burocracia, porque até as empresas têm burocracia. E a gente, nesse marco legal, como a gente negocia muito com a empresa, várias vezes os advogados privados foram mais burocráticos do que a gente. Pediram termos para assinar, cláusulas de confidencialidade, cláusulas de sigilo. Assim, interessante. O advogado público é taxado de ser burocrático, e é o chato,
E o privado, dentro do exercício do compliance dele, nossa, que serviço lindo ele está fazendo no compliance. Então, eu fico muito preocupado com críticas que a gente faz à burocracia, porque a gente não foge de burocracia. O problema não é a burocracia, é a falta de eficiência. Aí sim, um Estado ineficiente, que gasta muito para fazer pouco, que não mostra resultado, que é eficácia, que não mostra impacto, que é efetividade, aí eu concordo que tem que mudar. Agora, a burocracia em si, ela sempre vai existir. Então, é só um cuidado que a gente tem que ter, porque o Estado, ele é burocrático. Vai fazer o quê? Vai virar oba-oba? Você tem que ter um processo administrativo, vai ter que ter uma nota técnica, vai ter alguém que aprova, vai ter que ter um parecer jurídico, vai ter que ter, porque senão vira bagunça. Agora, para chegar na parte, que é a sua pergunta, que é a parte do accountability, que é o quê? Lá na teoria do Weber, controle, para não virar bagunça. Para não evitar Estado autoritário, para evitar gasto, malversão de dinheiro público, falta de interesse público, desvio de finalidade. E isso tem. E aí engasto já na tua pergunta. E os órgãos de controle? E eu boto meio que a AGU também um pouco nisso, sabe, Rui? Assim, hoje, a AGU, Banco Federal, CGU e TCU, nós estamos conversando. Isso tudo que eu falei para vocês, a gente já está todo mundo na mesma página. A CGU já entendeu, a CGU e o TCU entenderam, eles estão evitando glosas, só que aquela questão, cultura. Nós temos colegas que chegam e falam assim, mas como é que a empresa vai botar dinheiro? Como é que o Estado vai ceder bem? A gente tem auditor que fala, não, isso não pode não. Por quê? Porque ele nem sabe que tem uma nova emenda constitucional, não sabe que tem uma lei nova. Você está na lei. Claro. Esses instrumentos que a gente está falando, todos estão na lei. Pega lá, prestação de serviço técnico especializado, artigo 8º da lei, está lá. As ICTs públicas podem ceder suas estruturas, está na lei, não tem dúvida jurídica, é zero dúvida jurídica, a lei é expressa. O decreto vem e regulamenta como é que vai ser feito. Então, do ponto de vista jurídico, não tem, só que é a questão humana, cultura. Então, eu boto a AGU, né, e assim, a questão a gente não é órgão de controle, é órgão de assessoramento jurídico, aquela nossa eterna questão. Mas, assim, a AGU, a CGU e o TCU, hoje eles estão sensíveis ao tema, só que cada um dentro da sua esfera está lutando para mudar. Né? A gente está na AGU, o que está fazendo? Esses instrumentos jurídicos. Aí o pessoal, pode usar? Não, só não pode como já tem. Lá no site, você entra, já tem modelo do instrumento, aprovado pelo Procurador-Geral Federal. O gestor, o reitor está com medo de assinar, não precisa ter medo de assinar, não. Aqui, o instrumento já está pré-aprovado. É só usar isso aqui, ó. Para ele ter segurança. Esse papel da Advocacia Geral da União, ele é imprescindível, né, Leopoldo? A função da advocacia pública, a gente também fala diretamente isso em aula, né? A função da advocacia pública, eu diria que a maior função da advocacia pública é da segurança jurídica, né? Porque desde a parte da consultoria jurídica e o assessoramento jurídico, que são prévios, né? Eventualmente, claro, pode haver uma judicialização também, aí entra o contencioso, né? Quer dizer, todos esses braços aí, consultoria, assessoramento, advocacia pública, elas são fundamentais no âmbito federal, estadual, municipal, como elementos de segurança jurídica, né? Nesse ponto de vista aí, parabéns também à Advocacia Geral da União, né? Por dar essa segurança jurídica e tentar fomentar. O que a gente está fazendo aqui é dando segurança jurídica para o fomento do desenvolvimento do Brasil, né? É isso que a gente está fazendo, né? Leopoldo, tem uma pergunta aqui do Stefano. A colocação dele foi a seguinte: desde já agradecendo, né, a participação do Stefano, foi o seguinte: o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação pressupõe, salvo engano, dispêndio de recursos relativamente elevados. Será que o Estado não deveria buscar ferramentas para fomentar que o próprio setor privado invista no tema, ao invés de o Estado intervir diretamente, utilizando seus próprios escassos recursos? Qual o grande entrave que o senhor entende para que o setor privado também não invista pesadamente em ciência, tecnologia e inovação? Stefano, excelente a tua colocação. Eu tinha até uns slides que eu ia colocar, que eu tenho um material, eu fiquei na dúvida se eu botava esse ou não. Se a gente for fazer um estudo comparativo, eu tenho até uns gráficos, depois eu posso te mandar assim, gastos em P&D, público e privado. Eu estou fazendo agora uma análise comparada do Brasil com os outros países ao redor do mundo, beleza? Uma conclusão que isso a gente tem para mais de 20 anos que funciona assim, uma característica do empresário brasileiro, ele investe pouco em inovação. Por quê? Eu te falo da minha pesquisa no meu mestrado. Eu usei um programa do CNPq que chama RAI, que é Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, RHE,
que é um programa que o governo brasileiro paga bolsa de pesquisa empresa. Pega um cara da universidade, um pesquisador, por exemplo, era um pessoal que trabalha com milho, aqui no interior de Goiás, foram 2 pesquisadores, né, um pesquisador para trabalhar na parte de agronomia, milho, e outra parte de logística. Alguém reclamou que está sem som. É o meu som que está sem? Pois é, eu estou te ouvindo. É o Farid. Está com problema, Farid? Voltou o meu som? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Então, assim, e foi interessante essa coisa, Stefano, que assim, essa coisa de ter muito dispêndio depende da hora. Por exemplo, esse programa mesmo, que é o RAI, não necessariamente o Estado tem que gastar muito. Pagou uma bolsa lá deve ser R$3.000. Então, pagou 2 bolsas, R$6.000 o Estado pagava por mês, para 2 pesquisadores estarem na empresa. Essa empresa, por exemplo, essa que eu lembro que na entrevista foi interessante, que o empresário, ele queria uma solução para o milho dele, acabou que eles fizeram um programa de logística, com um cara da TI que estava lá com ele, e esse programa de logística, eles fizeram um app, esse app eles venderam, ele falou que ganha mais grana hoje com o app que eles desenvolveram na pesquisa do que com a própria questão do milho. Eles pegaram os outros empresários que tinham problema de logística, fizeram um app, estão vendendo igual água esse negócio, porque a questão da inovação, ela é desafiadora. Só que ela é risco. Toda vez que você pensar em inovação, pensa assim, inovação, risco. Em via de regra, o empresário, ele tem medo de investir e, às vezes, em época de crise fiscal, ele não vai gastar dinheiro com inovação, porque ele está lascado, ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar funcionário, tem que pagar fornecedor, que não sei o que, ele não tem tempo para isso. Então, na lógica ali da Tríplice Hélice, por que o Estado, e os Estados Unidos faz muito bem isso, a Alemanha também, essas inovações mais incipientes, mais iniciais, é o Estado botando dinheiro, sim, empresário ele tem dificuldade. Fora grandes empresas, uma HP da vida, a Vale aqui no Brasil, a Petrobras, elas investem. Mas pequeno e microempresa e médio empresário, ele não tem muito dinheiro para ficar bancando uma coisa que não pode dar retorno zero para ele. Então, no mundo inteiro, eu estou falando essa mais incipiente, mais basilar, quem investe é Estado. Tá? Você pode pegar os Estados Unidos, que é um país capitalista, liberal, os Estados Unidos joga muito dinheiro em pesquisa básica, bota dinheiro em pesquisas. As universidades americanas têm subsídio estatal, bota dinheiro para ela fazer parcerias dentro daquela hélice da hélice tríplice. Né? Os europeus fazem isso, a Coreia do Sul faz muito bem isso, o Japão faz muito bem isso como país. Então, para resumir essa minha fala toda, qual o problema do Brasil? As empresas privadas, as brasileiras, elas investem pouco em P&D, tanto que uma das metas que a gente tem lá, você pega a ENTE, que é a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, é desenvolver uma cultura para que o empresário brasileiro comece a investir mais em P&D e que o Estado aumente o repasse de recursos para essas tecnologias mais baixas, para você ter um ciclo virtuoso de empresas aumentando a base tecnológica e, com isso, ganhando mais dinheiro. Acho que respondi a sua pergunta, né? Eu acho que, só complementando o cenário, né, que o Leopoldo usou para responder a pergunta brilhantemente, né, da necessidade do Estado fomentar essa parte de ciência, tecnologia e inovação. Não sei se tu acompanhou, Leopoldo, essa semana saiu no Infomoney, né, um dado muito interessante sobre o perfil das empresas no Brasil, né? Eu fiquei extremamente preocupado, né? 70% das empresas no Brasil são MEI, microempreendedor individual. 70%. Menos de 1% são sociedades anônimas, né? Quer dizer, esse dado aqui casa muito bem com o que tu está falando, né? No sentido da necessidade de o Estado tentar direcionar os seus recursos, que são escassos, né, para essas tecnologias mais, digamos assim, baratas, entre aspas, né, e que podem dar mais resultados inovadores. Não há espaço, né, com esse perfil aqui de 70% das empresas brasileiras MEI, o microempreendedor individual. Eu acho que não seria um bom acerto em termos de políticas públicas o Estado despender os seus recursos públicos escassos em projetos mega especiais, ultra especiais, megalomaníacos, né? De extremas bilhões e trilhões de reais, né? Ele tem que ter muito mais esse espaço que tu falou, tentando priorizar com baixo nível, o menor nível de recursos públicos possível, o maior número
de pessoas, né? Veja o espaço que tem para inovação, 70% das empresas no Brasil que são MEI. Quer dizer, para quantas pequenas empresas dessas, onde o sujeito é só uma pessoa, muitas vezes é aquela dona de casa que vende o seu brigadeiro, né? É o mecânico que atende ali trocando pneu. Como pouco recurso público na área de ciência, tecnologia e inovação poderia beneficiar uma gama de profissionais que poderiam alavancar muito aí o desenvolvimento econômico, né? Muito mais do que eventualmente pegar bilhões de reais e investir numa empresa, numa tecnologia absolutamente inovadora no mundo, que tem muito risco, enfim. Então, tu dispersar um pouco mais isso e cair no cenário brasileiro, né, dessas pequenas empresas. Então, casa muito bem com a fala que você disse, né, que eu penso também que o fomento público é necessário, mas é necessário nesse sentido, né? Vamos criar meios de fomento de ciência, tecnologia e inovação para esses 70% das empresas brasileiras que são microempreendedores individuais, para esse moço aí que fazia o cultivo do milho, que precisava de um apoio, de uma bolsa de 3 mil míseros reais por mês, que ele inventou um app e que com esse app hoje ele ganha mais do que a produção de milho dele. Quer dizer que se nós pudermos alavancar esse tipo de política pública na área de ciência, tecnologia e inovação, eu acho que a gente vai deixar um grande legado para os nossos aí sucessores. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu estou vendo aqui, Rui, se eu acho aqui uma apresentação, quer ver, ó? É um trabalho, deixa eu fazer uma, acho que vocês vão gostar de eu compartilhar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar esse material. Foi até uma apresentação que na época eu fiz na Câmara dos Deputados, depois eu fiz em outros lugares. Só pedido por questão de relógio mesmo, mas vamos encaminhando um pouco mais para o final, né? Mais uns 6, Vocês estão conseguindo ver aqui? Estamos. Aqui é um produto que vai mostrando aqui investimento de PIB. É do BRICS. Só que o BRICS é Brasil, Rússia, Índia e China, tá vendo aqui, ó? E Coreia do Sul. Isso aqui é o tanto que os países investem em PIB. Deixa eu botar maior aqui para vocês verem melhor isso aqui, ó. Quer ver? Eu quero mostrar que foi na pergunta. Aqui, ó. Aí a gente investe muito e inova pouco, mas o gráfico que eu quero mostrar é esse aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá um pouco, mas tá aqui, ó. Isso aqui é o verdinho, é o tanto que cada país, o setor empresarial investe. O amarelinho é governo e o azul é ensino superior. Nos Estados Unidos, o setor empresarial investe 70%. Na Coreia do Sul, 50 e pouco. No Japão, 60%. E no Brasil, 26%. O governo aqui entra com 18% e o ensino superior com 40%. Mas o ensino público brasileiro, basicamente de pesquisa, está nas universidades públicas. Então, um investimento no Brasil, que é esse gráficozinho verde, comparando com Rússia, França, Alemanha, a gente, essa coisa que eu estou falando assim, o Brasil, ele investe muito pouco, o setor empresarial brasileiro investe muito pouco em inovação, você tem necessidade de mudança de investimento. E o público também é baixo. Tanto que a gente tem, assim, o grande problema hoje que tem o GII, vocês conhecem o Global Index of Innovation, é o índice global de inovação que compara os países, o Brasil está ficando para trás. Assim, a gente tem, é meio que urgente, assim, da gente começar a, pelo menos, papel nosso é destravar os arranjos jurídicos, deixar que venham empresários, que venham investidores anjos. Tem muita gente que é os milionários, pessoal que tem grana, que quer pegar uma parte do dinheiro dele, que chama joint venture, e botar em menino que está inventando startup. E de repente acerta um negócio desse, o cara vai ganhar um dinheiro, sim, ele é um capital de risco, ele assume uma porcentagem da aplicação dele, e investidor, em menino novo, startupeiro, em micreiro, e fazedor de app. Porque assim, porque se ele acerta um desses, ele vai ganhar um dinheiro que nunca ganha, ele investe pouco e vai ganhar muito. Só que um monte desse que ele investe, ele perde. Né? Claro. Não, é exatamente na linha do que o Stefano justamente já tinha detectado, né? A questão do pouco investimento privado, você traz muito bem aqui. Né? Leopoldo, cumprindo então exatamente o nosso limite do horário, quero te agradecer demais, quero dizer que essa interação aqui, né, entre a academia, a área prática da ciência e tecnologia, que também casa com o Estado, com o terceiro setor, todos esses instrumentos aí de inovação, não só de inovação de pesquisa, mas de inovação do próprio Estado, do seu formato, né, de Estado, são um desafio para todos nós aí construirmos, né, fora daquelas caixinhas clássicas, né, de antigamente. Esse é um desafio grande para alunos, para professores, para profissionais, para órgãos de controle,
E eu tenho certeza que todos aqui no chat elogiaram demais a palestra, né? Tivemos aí mais de 30 ouvintes, e depois isso também fica disponível no YouTube do IESB, né? Replica muito isso, né? E esse nosso evento daqui hoje contribuiu demais para essa discussão desse novo direito administrativo, desse novo modelo de Estado, e como é importante essa área de ciência, tecnologia e inovação para um crescimento e um desenvolvimento econômico do próprio Estado brasileiro no futuro, né? Quando tu fala que a gente está ficando para trás em índice de ciência, tecnologia e inovação, significa que no futuro, talvez, em termos de crescimento e desenvolvimento econômico, a gente ainda esteja pior ainda do que está hoje. Porque se a gente está se atrasando em relação a outros países, a expectativa é de que o nosso crescimento, nosso desenvolvimento econômico realmente fiquem para trás também no futuro, além de no presente. Então, a importância dessa centelha, né, de fogo da ciência, tecnologia e inovação ser valorizada pelos governos, pela sociedade civil, pela academia. Quero te agradecer muito aqui, meu forte abraço, como um irmão aí que te considero, né? E para vários outros eventos, esperamos contar aí com a tua colaboração aqui no nosso IESB, não só na Faculdade de Direito, mas também na Faculdade de Administração. Esse é um tema muito interdisciplinar, né? E quero te passar aí para uma avaliação final aí, a palavra final antes de fazer o encerramento do evento. Não, primeiro, você não me chama, quando você fala é uma convocação. O Rui me falou, você participa comigo, eu falei, você não pede, você manda. Assim, é sempre um prazer, tá? O Rui, como ele falou, é um amigão, a gente trabalhou muito tempo numa das experiências incríveis que a gente teve, que era uma câmara de convênio, a gente brigava ali, a gente entende o direito, assim, e uma coisa que eu aprendi na Câmara, que eu levo a minha vida inteira, eu nunca briguei com o Rui, ele nunca brigou comigo, a minha ideia brigava com a dele, e a dele brigava comigo. A gente teve vezes a gente discutir, de levantar, de botar dedo na cara, mas acabava a gente sempre almoçar junto, dar um abraço, assim, essa coisa de diferenciar o homem das pessoas, das suas ideias, assim, né, que às vezes as nossas ideias discutem, mas a gente mantém a relação de respeito, isso é muito bom, né, assim, e a gente estava olhando aqui, lembrando daquele tempo, quanta coisa na época do Miroski, que o Miroski saiu, a gente fez pareceres, a gente debruçou sobre o Miroski, esse desafio, né, e convidar, né, acho que aqui a turma, pessoal de graduação aqui, basicamente, né, Rui? Assim, Sim, eu sou um cara que eu fui do direito, abandonei o direito, voltei para o direito e hoje eu voltei a me apaixonar pelo direito numa época que eu não gostava. Essa coisa do desafio de a gente tentar construir um país melhor, sabe assim? A gente às vezes perde a noção de que a gente pode mudar alguma coisa, né? A gente aqui é bacana a gente poder fazer uma atividade que muda o país. Assim, a gente tem o nosso agronegócio que o pessoal fala tanto e o presidente do CNPq mesmo é agrônomo, ele falou, cara, a gente está chegando no momento que a gente não tem mais fertilizante, não tem mais semente. O Brasil não tem mais tecnologia para fazer. Isso para o país é muito ruim. A gente mudar de ser uma colônia no mercantilismo que já acabou há muito tempo, a gente virar um país diferente, sabe? Eu não vejo isso sem a inteligência do brasileiro, sabe? E é por meio de pesquisa, de ciência, de tecnologia, para a gente começar a crescer com base tecnológica, não ficar nessa dependência tecnológica que o Brasil tem. A gente tem água, a gente tem terra, a gente tem pessoas inteligentes, então só falta a gente juntar, se organizar, e o direito é essencial. É um instrumento que a gente tem para essa alavancada. A gente não é o ator principal, né? No nosso caso, são os cientistas, os pesquisadores, mas eles precisam da gente. É inevitável. Assim, para fazer o processo rodar, eles vão ter que ter um advogado para fazer o contrato. Na hora que tem propriedade intelectual, que ele for ganhar dinheiro com a patente que ele criou, para ganhar dinheiro com a patente dele, vai ter que ter um contrato da transferência da patente, da cessão da patente. Então, assim, o papel do jurista é extremamente fundamental nesse campo. E, Rui, só chamar, quando estou à disposição, gosto do IESB, viu o IESB, como eu disse, viu o IESB crescer, morei no 209, lembro quando começou a história inteira ali, sou um parceirão com vocês. Muito obrigado, doutor Leopoldo. Quero agradecer aqui a todos os ouvintes que nos honraram com a sua presença hoje e declaro oficialmente aí encerrados os trabalhos. Muito obrigado, boa noite a todos e cuidem-se. Grande abraço a todos, obrigado. Abraço a todos. Obrigado, pessoal.